Dentro de instantes vamos voltar à África do Sul para olhar para a decisão do Tribunal Supremo que decidiu anular uma outra decisão que tinha sido tomada pelo Ministério de Assuntos Internos de negar a prorrogação de residência para imigrantes zimbabueanos que se fizeram naquele país por volta dos anos 2009 a fugir da crise que estava ou que está a assolar o Zimbábue. Mas antes de olharmos para esta decisão, para esta situação também que diz respeito à África do Sul, convém que agora voltemos a Moçambique para analisar assuntos internos, nomeadamente a questão da educação. Não é de hoje que Moçambique tem estado a ver milhares de turmas a estudarem fora, tanto ao relento, e isto acontece um pouco por todo o país. O governo de Moçambique sabe disso, mas não tem colocado como prioridade. Por exemplo, se olharmos para o Plano Econômico e Social, o Orçamento do Estado para 2023, vemos um plano de construção de 406 salas de aulas em todo o país, das quais 25 para a província de Maputo. Na província de Maputo são necessárias mais de 80 salas, mais de 85 salas de aulas para que se resolva o problema dos alunos a estudarem ao relento. Vamos ver a matéria que mostra a situação da província de Maputo e logo depois vamos fazer uma análise de fundo sobre esta situação em todo o país. Meu sonho é de a escola ter sala para todos os alunos, ter sala para nós todos estudarmos dentro, não fora, não estudar na sombra. Enquanto o sonho não se concretiza, a realidade vivida por Luís Inácio e seus colegas é esta. É muito cansativo e apanhamos muita poeira porque estamos fora, não temos parede para fechar o vento. As sombras das árvores da escola primária de Machanchen servem de salas de aula. Nos dias de poeira é difícil estudar por causa da poeira nas vistas e também sentar no chão a caligrafia não sai muito bem. Sentados no chão, é assim que os alunos assistem às suas aulas durante pelo menos 5 horas dos dias úteis da semana. Minhas costas estão a doer. Quando eu chego em casa, minha roupa está suja, minha pasta está suja. Para evitar o contacto com areia nas pastas, além do material escolar, os alunos carregam capulanas. Até outras pessoas que não têm capulana sentam na areia. Porque os amigos negam, os colegas também negam. Estendemos as nossas capulanas, sentamos. Quando nós estamos a ir para casa, levamos as nossas capulanas, sacudimos aquela areia, poeira, arrumamos as nossas capulanas, chegamos em casa, lavamos o uniforme. Porque saímos daqui, o uniforme onde já está sujo. Porque não há carteiras, os alunos devem apoiar-se no joelho ou inventar posturas para escrever. O aproveitamento não chega a ser o esperado. Isso porque a própria caligrafia do aluno não é uma caligrafia muito boa, né? Porque eles sentam no chão, a maneira de copiar não é como quem está, por exemplo, sentado numa carteira. Torna-se muito difícil trabalhar nessas condições. Ao ar livre, os professores falam de desafios em reter a concentração dos alunos. Todo o tempo tem que chamar a atenção deles, às vezes fazendo ou criando uma certa atividade para que eles possam se concentrar. Qualquer coisa mesmo distrai a criança. Então uma criança aprende melhor dentro de uma sala de aula. Além do processo de ensino-aprendizagem comprometido, está também em causa a saúde. Os alunos queixam-se de doenças respiratórias devido a temperaturas baixas que se registram às primeiras horas do dia. Com esse frio sofremos muito. Sair em casa cedo, de manhã com esse frio. Sentamos aqui no chão. E acabamos ficando doentes. Ficamos com gripes, tosses. Facto confirmado pelo setor da saúde, que fala de pelo menos 2.600 crianças dos 6 aos 15 anos que deram entrada nas unidades sanitárias do distrito da Matola, só em 3 meses,
por doenças associadas à exposição ao frio. E as crianças, as primeiras horas, devem ser agasalhadas. As crianças têm que ter um gorro, as crianças podem ter um cascole, que é para proteger a garganta. As crianças devem ser hidratadas, têm que ter o hábito de ter na sacolinha uma garrafinha de água, que é para as crianças se hidratarem. Na província de Maputo, há pelo menos 54 mil alunos que estudam ao ar livre. Usamos o termo turmas ao ar livre. Considera-se aquelas crianças que infelizmente não conseguem ter na escola uma sala de aulas e acabam estudando por baixo das sombras das árvores ou nas sombras de paredes de salas. E nós, no momento, contamos com cerca de 881 turmas ao ar livre em toda a província de Maputo. O problema é mais agravante no distrito da Matola, com 618 turmas ao relento, seguido de Marraquene, com 76 turmas, e o distrito da Manhissa, com 68 turmas ao relento. Nosso objetivo é continuar a trabalhar junto ao parceiro e também com base no orçamento que nós recebemos para o efeito, no sentido de eliminarmos essas turmas ao ar livre. Para minimizar o problema, a Direção de Educação da província de Maputo avançou que está prevista para este ano a construção de pelo menos 100 salas de aula até o mês de dezembro, das quais 15 já foram concluídas. Ora bem, esta matéria que vemos, mas para fazermos esta análise, claramente temos de olhar para a composição da despesa moçambicana, que mais de 80% é para despesas de funcionamento, ou seja, salários e outras atividades para que o Estado possa funcionar. O que resta é o que se faz, os investimentos, fazem os investimentos, também o pagamento da dívida. Por isso, o nosso ponto de análise aqui, se isto vem a ser o custo de termos um ensino gratuito, em que o Estado tem que se responsabilizar por investir pela educação num contexto em que não tem dinheiro. Lima. Bem, há muitos ângulos para abordar este ponto. Por exemplo, dando uma visita na N1, as pessoas ficam a toda hora a falar de N1. Mas a N1 degradou-se ao ponto que se degradou, porque 2016 a 2023 não houve nenhum dinheiro que foi parar na N1. Portanto, a N1 só podia ficar naquele aspecto. É por incompetência dos ministros dos Transportes ou do ministro das Obras Públicas? Não. O ministro dos Transportes e o ministro das Obras Públicas não tinham dinheiro para reparar. O país não tinha dinheiro. Por isso eu fico de boca aberta quando vejo uns comentaristas a dizer que de 2016 até agora que deviam termos construído a nossa independência económica. Quando o representante do FMI diz que em 10 meticais 8 vão para salários, 1 para investimento e 1 para pagar a dívida, acho que está tudo dito. O Ministério das Finanças parece o Ministério da Mercearia, ou seja, tira dinheiro para pagar salários, mas esta TSU eu acho que é um descalabro total. Aumentamos as despesas correntes com salários, mas não estamos a resolver os problemas estruturais. E por falar de problemas estruturais, há uma coisa muito terrível e muitas vezes causa-nos problemas quando olhamos aqueles mapas do desenvolvimento humano que são feitos pelas Nações Unidas todos os anos e vemos que a Guiné-Bissau está à nossa frente. Como é que a Guiné-Bissau pode estar à frente de Moçambique? Mas essa é a realidade. E a realidade do Índice de Desenvolvimento Humano é esse. É porque vai buscar essas milhares e milhares de moçambicanos que estão debaixo da árvore. Eventualmente, na Guiné-Bissau, não há tantos alunos debaixo da árvore. Claro que nós sabemos porque que isso também acontece, mas é preciso termos a coragem de abordar essas questões. Se a demografia assassina todos os anos o PIB, ou seja, o Produto Interno Bruto, o índice que mostra qual é a riqueza deste país em termos da produção. Isso significa que
a nossa riqueza, incluindo as receitas dos doadores, não dão para fazer as escolas que nós precisamos para todos os jovens que chegam à idade escolar. Nós precisamos nos reinventar, e isto é para responder à tua questão, de como é que vamos resolver esse problema das salas de aulas. Temos um país muito pequenino como Cabo Verde. Cabo Verde tem muito menos recursos que Moçambique. O que é que Cabo Verde fez? Investiu muito nessa estratégia anticorrupção, em que se transformou, nos parceiros queridos da cooperação internacional. Então, Cabo Verde tem uma grande porção do seu orçamento interno dado pelos doadores. Ora, em Moçambique, com problemas de corrupção, com problemas de desvios, os doadores estão naquilo que se chama uma situação de fadiga. As contribuições para a saúde e para a educação já não são aquilo que eram. E, portanto, nós vamos ter mais alunos no relento. E mais, estamos a fintar esse problema. Como é que fintamos? Uma pessoa, por exemplo, aqui na zona do Grande Maputo, dá um endereço falso que é para o seu filho vir estudar na 3 de Fevereiro, no centro da capital, quando vive na zona verde. Não vai para a escola da zona verde. Porquê? Porque a escola da zona verde é muito má, ou a escola da zona verde é isto que estávamos aqui a assistir. E vemos, digamos, a emergente classe média moçambicana a ir para a creche, para a escola privada, assim como a ir para o centro de saúde privado, porque só os pobres a que vão para o hospital público. Mas os nossos governantes estão a dizer que a educação é gratuita e que a saúde é gratuita em Moçambique. Em nome dessa bandeira, nós temos cada vez vindo mais e mais a degradar a nossa educação. Mas toda esta pirâmide invertida de 56 universidades privadas, ou quase todas privadas, e os miúdos da escola primária a estudar ao relento, não sei se esta é a nossa prioridade, de fazer universidades privadas que só dão canudos, não dão conhecimento e saber, e o ensino primário. Hoje, aqui há uns anos, o estudante na 3ª classe finalmente começava a saber juntar letras. Acho que hoje chega à 7ª classe, ainda não sabe soletrar as palavras. Ou seja, nós estamos a assistir a uma degradação crescente do nosso sistema de educação, mas os nossos governantes só estão a dizer que temos tantos milhões, acho que chegamos aos 2 milhões no ensino primário. E qual é a qualidade de ensino que esses 2 milhões... Mas, Lima, pensa que poderíamos começar a pensar num ensino não gratuito, que é porque o que nós percebemos é que o Estado não tem dinheiro para pagar esta fatura e não há de onde venha este dinheiro. Devia-se envolver os cidadãos para pagarem a fatura por esta educação? Pode ser uma via, mas essa via é muito difícil e corremos o risco de ter os pneus na rua. O Estado está a dizer os cidadãos têm que comparticipar com a reparação das estradas. Nós todos os dias assistimos as pessoas, ou nós com as nossas gravatas aqui nesses programas, a falar contra as portagens, mas alguém tem que pagar a estrada. Claro que os nossos impostos pagam a estrada, mas vamos ser francos, os nossos impostos são muito baixos, não dão para pagar a estrada, não dão para ter escola condigna para as crianças, nem para o bom posto de saúde. Um diplomata uma vez disse-me uma coisa muito, muito chocante. Ele disse assim: não se pode fazer distribuição quando não se tem dinheiro para distribuir. Nós que queremos fazer economia redistributiva sem ter os ovos para andar a fazer as omeletes para todos. E, portanto, é preciso, mas também o discurso político dos nossos governantes tem que ser muito alterado e tem que haver esta conversa, olhos nos olhos, com as pessoas. Na semana passada, nós estávamos a fazer o balanço da independência.
um dos problemas, os nossos governantes comunicam muito mal e não dizem as verdades às pessoas daquilo que se está a passar no país. Enquanto estivermos a enganar-nos mutuamente, as pessoas também enganam o governo ou vão exigindo coisas que, em princípio, seria muito difícil exigir. Pois, Mabunda, vou agora para olharmos para esta questão. É um pouco óbvio assumir que estes problemas são resultado da falta de dinheiro da parte do Estado, por um lado, mas por outro lado, da falta de priorização desta questão das salas de aulas. Agora melhorou o seu texto. Pois. De que era resultado, era consequência de educação gratuita, não necessariamente. Penso que há uma confluência de situações, incluindo aquelas que mencionou há pouco tempo. Mas uma primeira situação, penso que há de estar a faltar algum engajamento, algum cometimento por parte do governo. Acho que houve um relaxamento nesta parte. Pois, quando começou... Mabunda, vou deixar que explique de que relaxamento está a falar já no canal fechado, porque temos mesmo de encerrar o nosso debate na STV Generalista, com a promessa de que no próximo domingo voltaremos para mais debate com este painel residente aos domingos. Vemo-nos no próximo domingo. Até lá, fique com a restante programação da STV. Para quem nos acompanha pela STV, notícias, vamos continuar. E vamos continuar sim, Mabunda. Dizer que houve algum relaxamento por parte do governo. As notícias sobre a construção de carteiras, salas de aulas, nos últimos momentos, nos últimos anos, não são muito frequentes, são escassas. Mas houve anos em que... Que construções aqui há nos últimos anos? Digo, se diz que as notícias sobre a construção de escolas, carteiras, reduziram-se, que outros investimentos é que têm ouvido feitos pelo governo neste momento? Mas temos estado a ouvir um hospital, um distrito, um edifício condigno. Mas com dinheiro dos doadores. Não, os tribunais condignos já é dinheiro nosso. Das custas, pois. É nosso. Temos ouvido água aqui, energia, há algumas coisas. Não, eu pergunto isto mesmo por causa da composição da nossa despesa, que é aquilo que eu dizia antes. O governo está com dificuldades até, se calhar, de pagar a despesa de funcionamento, que é a maior parte, esmagadora maioria da nossa despesa é para pagar o funcionamento, nomeadamente salários e algumas despesas ligadas mesmo ao funcionamento. Não temos dinheiro, o Estado não tem estado a ter dinheiro para investimentos. Por isso é que eu pergunto, é mesmo relaxamento ou porque realmente não existe dinheiro? Bom, relaxamento no sentido em que o desenvolvimento da solução ou a solução desse problema está lento, está inexistente. Mas houve anos que nós tivemos aqui havia salas de aulas que eram construídas em quantidades razoáveis. Mas nos últimos anos, e aqui já entra talvez a segunda componente, que é, nós tivemos o efeito dívidas ocultas, que teve consequências muito grandes. Não admitimos, mas houve consequências. Deixamos de ter investimento direto no nosso orçamento, por exemplo. E isto teve efeitos que teve. Depois veio a Covid também, que gastou muito dos nossos recursos. Pois. Não é? Mabunda, sem querer cortar mais uma vez, eu peço desculpas, mas vou querer compreender cada um dos pontos que vai levantando. Dizia, por exemplo, que houve um impacto nefasto trazido pelas dívidas ocultas, porque cortou-se o apoio direto ao orçamento do Estado, tanto pelas instituições da Bretton Woods, mas também de alguns parceiros bilaterais. Exato. Mas acha que é razoável que Moçambique continue a achar que a fatura da educação deve ser paga pelos outros e não por nós mesmos? Não, mas daí o meu primeiro ponto, que é falta de cometimento, é engajamento. O governo tem que sonhar com este problema. Isto é abominável, não se pode oferecer isto a um ser humano. Não faz sentido. Mas aí o governo, o Ministério, tem que sonhar com este problema. É aqui onde acho que também houve algum relaxamento, porque
Não é possível as crianças estudarem, não é possível, não há educação nenhuma que está a ser administrada ali. Mas também temos esta nossa governação, que corrupção é o que temos demais, não é? Se houvesse um combate rigoroso à corrupção, pelo menos íamos ter algum valor, não é? Não teríamos problemas de falta de dinheiro. Uma parte desse dinheiro podia ser canalizado para a construção de salas de aulas e tirar as crianças do chão. Mas corrupção, nossa forma de combater a corrupção é aquela para inglês ver. Não temos aqui casos casos sonantes. Não temos. É tudo de fachada. E é isto que vai carcomendo a liquidez. É isto que faz com que não tenhamos fundos para investir nas salas de aula, nas carteiras, etc, etc. É isto. Agora, é preciso tem que haver comprometimento mesmo. Mas o governo tem que abraçar isto de ambas as mãos. Isto é preciso ser resolvido. E tem que resolver. Mas também, o Lima mencionou en passant a questão demográfica, que é outro desafio que nós estamos a ter. A velocidade de crescimento da população vai trazendo esses desafios. Podemos ter cursos, agora são necessários quantos? 80 salas de aula na província de Maputo. Mas daqui a 5 anos, ou menos, a estrutura da população será outra. Há mais nascimentos, a população vai aumentando e serão necessárias mais salas de aula. De modo que é um desafio muito grande, mas precisa que haja comprometimento, entrega, o governo fazer disto um assunto nacional sério que precisa ser resolvido o mais rapidamente possível. Pois, Mabunda, eu vou insistir na mesma questão. Disse, numa das suas frases, é preciso que o Ministério, o governo, sonhe com isto. Ok, sonha o governo e quem paga a fatura? É o Estado mesmo. Nós achamos que o Estado deve continuar a pagar a educação de forma gratuita para a população? Não, nós não podemos... Estaremos a criar uma outra situação, a exclusão. Vamos ter situações de exclusão. Se dissermos que a educação já não é gratuita, tem que pagar, e não é toda a renda, a família moçambicana que tem renda suficiente para poder custear a sua educação básica. Isto é a tendência em todo lado de oferecer educação básica aos cidadãos. Se nós retirarmos isto, estamos a criar há de haver uma fachada boa da população que não vai sequer poder ir à escola. E não sei se é esse o rumo. Numa sociedade, até se a falar de sociedade de informação, em que estamos e haver um crescimento, um aumento do número de cidadãos incapazes de analfabetas, não sabem ler, não sabem interagir. Eu acho que não seria essa a solução. Agora, a solução temos de encontrar, não sonhamos agora. Falamos quando se disse que havia a tabela salarial única. Havia algum fundo para sustentar essa tabela salarial única, não é? De onde é que veio esse dinheiro? Mas, Mabunda, só uma última vez de insistência. Entende que é melhor colocar a todos a estudarem uma educação como esta que acabamos de ver, ou criar condições de que todos tenham algum fluxo de liquidez nas suas contas e poderem pagar o mínimo que fosse para garantir que haja de onde se vai buscar o dinheiro para pagar a fatura pela educação. A educação é cara, Mabunda. Chave, nós aqui temos vários problemas. Um é a corrupção, que carcome, ainda ouvimos no fim do mandato há municípios que querem 500 milhões de meticais para inventar o sistema de liderança. Esse dinheiro vem de onde? É do erário público ou não? Mesmo que não seja, no final quem vai pagar é o erário público. Se nós orientássemos bem essa verba, isso ajudaria a resolver uma parte destes problemas. Cobrança de impostos. Temos notícias aqui recorrentes. Carros e carrões que entram aqui, que não pagam, tem isenção caducada ou não caducada, problemático de quando as pessoas ainda eram deputadas. Quer dizer, há invenções de cada... Este valor, faz falta esse valor que pode ser canalizado para resolver esses problemas. Acho que aqui o que é preciso é rigor e nós combatermos a sério a corrupção e definir
agora estávamos a falar de fundo soberano. Esta é uma ocasião também para refletir. Se não podemos pegar uma parte do fundo soberano, comprar, fazer carteiras e salas de aulas para as crianças. É uma questão de rigor de gestão. Pois. Ora, Samuel Simão, vou agora sim. Samuel Simão deve ter alguma paixão em relação a este assunto. É o assunto da sua vida, é a educação. E a questão que eu coloco é esta: que soluções estruturais que se podem encontrar para resolver esta questão? A imagem que vimos há pouco não é nenhuma novidade. Há pelo menos mais de 5, 6 ou 10 anos que nós vemos todos os dias crianças a estudarem ao relento. E coloco soluções estruturais para resolver esta questão e também com a pergunta de fundo que vem no nosso rodapé: se ainda é sustentável a ideia de manter uma educação gratuita, mas sem qualidade. Afonso, eu não sei se de facto a educação em Moçambique é tão gratuita assim como se diz. As famílias já pagam muitas coisas na educação, nas escolas. Portanto, ela não é tão gratuita como se diz. Mas eu concordaria, suponhamos, que a educação introduzisse para algumas zonas do país, algumas nas zonas urbanas, nas zonas de cimento, suponhamos, introduzisse a taxa moderadora. Quer dizer, que não seria, digamos, retirar a gratuidade, mas criarmos uma taxa moderadora e que fosse uma taxa com objetivos claros para que haja o sustento da educação. Mas eu gostaria de dizer o seguinte: aqueles que podem pagar a educação não têm os seus filhos nessas escolas que nós vimos ali. Aqueles que têm posses têm os seus filhos nas escolas privadas. E em Moçambique, hoje em dia, pelo menos nas zonas urbanas, deve haver mais escolas privadas que escolas públicas. Eu não tenho assim um estudo feito, mas pelo número de escolas privadas, desde a infância até o ensino secundário, ao nível das cidades, há muitas escolas. Significa o quê? Aqueles que têm a possibilidade, a capacidade de pagar a educação dos seus filhos, estes não colocam os seus educandos na escola pública. O que quer dizer que o grosso modo das crianças que estão no ensino público são de famílias com uma grande dificuldade de renda. E se for a ver as imagens que nós temos das salas de aulas ao relento, aquelas crianças, a maioria, são mesmo de famílias pobres. Não vamos escamotear. São oriundas de famílias pobres. E se nós formos para o campo, para as zonas rurais, a situação agrava-se. Quer dizer, esta questão de salas de aulas ao relento, no Maputo parece uma novidade, mas um pouco por todo o país é a realidade que nós temos. Agora, se nós pensarmos em tornar a educação, o ensino não gratuito, acho que não é o primeiro passo que nós temos que dar. Vamos avançar para passos, primeiro, de gerir melhor aquilo que nós temos. O país, apesar de ter dificuldades financeiras, também o país tem problemas de prioridades. Este país gasta muito dinheiro em assuntos supérfluos, gasta muito dinheiro em viagens. Quer dizer, há muita coisa que nós todos os dias aqui falamos, que o dinheiro devia ser melhor gerido deste país. Porque o país não tem dinheiro, o país é pobre, está empobrecido, como dizia o presidente Chissano. Mas não podemos continuar a admitir, a achar normal que as crianças estudem naquelas condições. Porque, no fundo, nós estamos a mutilar toda uma geração. E se notar,
há bem pouco tempo, digamos, há uns 15 anos, nós tínhamos construção de muitas salas. E quem construía as salas? Eram as organizações não governamentais, eram os parceiros de cooperação, não era o dinheiro do Estado. Do Estado sempre saiu pouco para as infraestruturas do Estado. E como nós estamos a ver, há muitas organizações que estão a deixar de contribuir para a educação por acharem que a educação é, por excelência, um assunto, uma função do Estado. Então, eu não concordaria, como princípio, a tornar a educação gratuita, porque, como dizia Mabunda, estaríamos a criar uma sociedade desigual, uma vez que os que não vão, os que não vão às escolas privadas, muitas delas, porque mesmo não têm outras condições. Outra questão que eu noto é a filosofia de construção de infraestruturas. Quer dizer, em Moçambique, agora não se constroem escolas, constroem-se salas de aulas. Quer dizer, por que não voltarmos à situação anterior de construir escolas? Porque ali, na construção de uma escola, provavelmente é mais fácil nós idealizarmos o tipo de escola que pretendemos para uma determinada área, para uma determinada zona. Enquanto se fala de salas de aulas, o que é que nós notamos? Primeiro, porque a própria infraestruturação do centro educacional é mal feita, porque chega um, coloca a sala virada a poente, outro coloca a sala virada ao sul. Então, isto também não ajuda. Esta filosofia de não vamos construir escolas, mas sim salas, também deve ser alterado, porque neste momento isto não tem ajudado bastante. Eu gostaria que os professores se revoltassem contra esta situação. Nós vimos os médicos, os enfermeiros, o pessoal da saúde, a revoltar-se, a indignar-se, porque não há condições de trabalho nos hospitais, mas os nossos professores não se indignam. Ainda não ouvimos um movimento, não ouvimos professores organizarem-se e acharem que eles não podem trabalhar naquelas condições. Por quê? Porque os professores, muitas vezes, não deixaram de ser uma classe comprometida com a sociedade. E isto, para mim, não indigna-me, porque era bom ouvirmos também os professores acharem que não podem trabalhar naquelas condições, não podem admitir que as suas crianças estudem a serem deformadas, estudem sem poderem exercitar a caligrafia, estudem sem poderem estragar a sua coluna. Portanto, eu acho que o Estado tem que, de uma vez por todas, voltar a repensar na educação. Eu concordo com Lima quando diz que o país tem problemas financeiros, mas a educação tem que ser uma prioridade e não só os nossos dirigentes devem falar a verdade. Da mesma maneira que quando se falou do adiamento das eleições distritais, ninguém conseguiu o dinheiro que vamos adiar porque este país não tem dinheiro. Procuraram subterfúgios, mas o fundamento, a essência é que o país não tem dinheiro. Há falta de dinheiro e, havendo falta de dinheiro, há muita coisa que não pode ser feita. Precisamos de repensar nos gastos do Estado. O Estado não pode continuar a fazer alguns gastos supérfluos sem direcionar o dinheiro para questões essenciais. Pois, volto a ser agora Lima, ainda estamos a explorar as soluções que se possam encontrar à volta disto. O Simão, aliás, falava da participação outrora de algumas organizações da sociedade civil ou não governamentais. Eu queria mesmo explorar esta questão, o papel que pode ser desempenhado por instituições extragovernamentais para resolver este problema de uma vez por todas. Em Moçambique temos uma organização chamada Movimento de Educação para Todos, por exemplo.
Bem, esse movimento de participação na educação não desapareceu, mas o Banco Mundial tem alocado verbas importantes para a construção de escolas em Moçambique. Portanto, a construção de infraestruturas com base em organizações internacionais e organizações do próprio sistema das Nações Unidas não parou. Mas o problema é que os números são avassaladores. O professor Simango fala que os professores não se indignam, mas quando tivemos a polícia a dizer que ia interromper os cursos para os professores durante 3 anos, havia um movimento quase subterrâneo. As pessoas estavam revoltadas por não haver curso de professor de polícia. Porquê? Porque as pessoas estão a ver que a polícia é um emprego. E a polícia é um emprego mesmo pagando aquela taxa de suborno e de corrupção para o filho entrar na polícia. As pessoas não se revoltam por andar no chapa nas condições que andam e sabem que a sua vida todos os dias corre perigo andar de chapas. Portanto, o anormal virou normal. Estes professores que nós vimos de bata branca, aliás, é um paradoxo, as crianças que sentam no chão têm farda para ir à escola, mas não há tal de escola. Então, há uma situação de grande anormalidade que é a normalidade. Então, isto não se faz com apelos e com este, digamos, muro de moralidade que parece o nosso painel a falar dos carros caros e isso. Há números que têm que ser confrontados. Esta semana tivemos os 400 milhões para fazer a N1 e o Ministro das Finanças a dizer que já pagou 764 milhões de dólares de dívida e até ao fim do ano vai pagar 1,4 ou 1.400 milhões de dólares em dívidas ao exterior. Portanto, esses números, em algum lado, os números de pagar dívida não chegam para fazer infraestruturas. Aí é preciso ver o que é que nós queremos fazer. Quanto é que paga um estudante para ir à universidade privada? E não é que as universidades privadas andam às moscas, andam muito, muito abarrotadas. Eu acho que se paga qualquer coisa como o equivalente a 300 dólares para estudar na universidade privada. As pessoas têm dinheiro para pagar isso. Portanto, a universidade privada, muitas vezes, com condições péssimas das pessoas estudarem, ou seja, muito maus professores, muito má qualidade pedagógica, mas mesmo assim, porquê? Porque o tal de diploma da universidade dá o acesso ao TSU e todas essas mordomias que a pessoa pensa que sem aquele diploma não tem aquele salário. Então, são questões de fundo que têm que ser abordadas. Por exemplo, sobretudo fora de Maputo, a quantidade de escolas que foram mal construídas ou que, no meio da construção, o empreiteiro levou o dinheiro e nem fez a escola. Não são 3 ou 4 escolas, são centenas de escolas que estão nessa situação. Agora, no ciclone Freddy, há uma escola que leva o nome do atual presidente, o pavilhão multidesportivo ruiu não é por causa dos ventos do Freddy, por má construção. Os pilares ruíram. Eu até agora não vi o nome desse empreiteiro exposto na comunicação. Portanto, os próprios jornalistas são cúmplices dessa situação de não expor quem é esse empreiteiro, porque isso é muito importante, porque se esse empreiteiro não for exposto, ele vai ganhar o próximo concurso para fazer meia dúzia de escolas num distrito qualquer da província da Zambésia. Portanto, há como que
toda a sociedade encolhe os ombros e nós Mas, não queremos abordar as questões de fundo. E a questão de fundo é essa questão, se temos a tal de capacidade do ensino gratuito ou não, e porque na prática depois vemos, por exemplo, há umas escolas, eu não vou fazer publicidade a essas escolas, umas escolas que pertencem a uma organização turca, estão a abarrotar não são estrangeiros que vão à escola, são moçambicanos. Essa escola é preciso lutar para meter o filho na escola primária e secundária do sistema turco. Mas há dinheiro. Então, se há dinheiro para mandar a criança ao sistema turco, se calhar o dinheiro melhor distribuído dá para ir à escola pública. Mas nós, por causa de um dogma do ensino para todos, não queremos atender, por exemplo, tínhamos um sistema misto naquilo que foi chamado o posto de saúde do Pulana Caniço, em que as pessoas pagavam acima da média para ir ao Pulana Caniço. As pessoas saíam da cidade de Cimento. O Pulana Caniço não é bem Caniço, é mais o Pulana Caniço do nome do que Pulana Caniço. Mas as pessoas iam para o Pulana Caniço, preferiam pagar um pouco mais e ser bem atendidos no Pulana Caniço. Em nome do dogma da saúde para todos, destruiu-se o modelo do Pulana Caniço. Aliás, Pulana Caniço foi o grande centro da Covid. Então, às vezes temos que deixar um pouco esses dogmas de lado e resolver situações concretas de pessoas que não têm... Lima, o professor Simango trazia aqui algo que ele chamou de taxa, não me recordo muito. Taxa moderadora. Moderadora, exatamente. É esta a proposta para a qual o Lima está a avançar? Por exemplo, também é uma realidade que existem pessoas completamente pobres que não teriam condições de pagar, sim, mesmo que fossem sem medicais. O modelo, e muita gente no aparelho de Estado está a defender isso, é o seguinte, que resolvemos o problema da saúde no sistema assistencialista, ou seja, aqueles muito pobres vêm com o seu atestado de pobreza, que já no tempo colonial funcionava assim, e têm a assistência gratuita. E toda a outra gente paga uma taxa. Agora é uma coisa muito simbólica e tem-se acesso aos exames, às radiografias, tudo isso. Mas essa taxa tem que subir e, eventualmente, embora isto seja doloroso, porque estamos a voltar para o tempo colonial, ter assistência para aqueles que não têm nem aquele dinheiro da taxa moderadora para ir ao centro de saúde. Mas talvez... encontra razoabilidade nos argumentos, por exemplo, de Mabunda? É muito razoável. Afonso, temos que ser realistas. Não podemos dizer que temos um centro de saúde e, às vezes, o centro de saúde, a única coisa que tem para oferecer são preservativos e paracetamol. Ora, o centro de saúde não pode funcionar com preservativo. E porquê que tem preservativo? Porque essas organizações internacionais, em nome da luta contra o HIV-Sida, inundam os centros de preservativo. Ora, se nós não morremos de HIV-Sida, vamos morrer de outras doenças, porque o nosso posto de saúde não tem medicamentos para curar pessoas. Uma pessoa não pode ir com uma gastrite ao hospital e dar-lhe um paliativo, leva lá paracetamol. Pronto, o paracetamol resolve tudo. Não, o paracetamol não resolve tudo. Mas é a única coisa que muitas vezes o centro de saúde tem, paracetamol. Mas consegue perceber a razoabilidade do argumento deles, que é, eles, estou a falar de Mabunda e Simango, a quem o Lima chamou de muros de moralidade, de que se nós avançarmos para não gratuito, poderemos criar situações de desigualdade a nível social? Afonso, há outros modelos assistenciais que nós temos alguma dificuldade em acomodar, mas eventualmente temos que enfrentar. Por exemplo, mais uma vez, o tempo colonial não é um modelo, mas tínhamos hospitais nas missões, hospitais fundados em ordens religiosas. Eventualmente, temos que chamar outras pessoas que, por via da assistência, prestam cuidados de saúde
e cuidados de educação, embora eu não concorde com a escola confessional. Essas organizações deviam poder abrir escolas, mas dar ensino republicano nas escolas que eles próprios financiam. Não utilizar a escola para efeitos proselitistas e confessionais, porque existe esse princípio: se eu ponho dinheiro na escola, a seguir atrás está a Bíblia, para eu introduzir a Bíblia na escola, portanto afastando-nos do modelo não confessional, do modelo republicano e do modelo laico. Pois, Mabuna, é até aqui o único que não abria mão do ensino gratuito. O professor Simão fala da necessidade de se acautelar a questão das desigualdades sociais, mas também é ele que traz a proposta de uma taxa moderadora, em que os mais ricos pagam um pouco mais, os mais pobres nem sequer poderiam pagar, aqueles que efetivamente não tivessem. Ouvidos estes argumentos, o Lima é um pouco mais extremo, a dizer que é preciso que se quebre este muro da moralidade. Não, talvez se nós destrançarmos, desagregar o ensino médio do ensino básico, eu continuo a pensar que o ensino básico devia ser gratuito, sim. Estamos a falar... Mesmo com problemas de qualidade. Até a nona classe. Bom, não, é que aquilo que foi dito e foi bem dito, aqueles que podem pagar estão nas outras escolas. Aqueles que estão ali sujeitos... Mas e por que foram as outras escolas? Porque podem pagar. Não, acha mesmo? Não acha que foram as outras escolas porque lá nas escolas onde não precisa pagar não havia qualidade? Não. A minha pergunta é se nós colocarmos qualidade nas escolas públicas e dissermos às pessoas, vocês precisam de pagar um pouco mais aqui na escola pública e aqui vamos ter qualidade também, as pessoas não vão ficar? Não, o que se estava a dizer é aqueles que podem têm os filhos no ensino privado. Os que não podem, o que fazem é não deixar os filhos naquela escola perto no bairro, mas ir para 3 de fevereiro, ir para... É mais ou menos... Mas, tio, Chave, nós se instituirmos essa tarefa, taxa moderadora, tudo bem, lembra-se que temos problemas de guarda, contribuições para se pagar os guardas. Aquele valor não é muito alto, mas ainda assim é um problema muito sério do Rovuma Maputo. E se avançarmos para a taxa moderadora, não sei o que vai ser. Mas eu continuo a pensar e a assumir que é tarefa do Estado, responsabilidade do Estado, oferecer educação básica ao cidadão, que é para poder participar da vida do país, ser capaz de ler, redigir um requerimento, redigir uma carta e entender o que se está a dizer. Pois, vamos entender o que está a acontecer na África do Sul, saindo deste tema.